que eu percebia nas pessoas comuns era um certo entusiasmo, um desejo que eu aceitasse esse convite. Então as pessoas me procuram, me cumprimentam. Para mim é um sinal de que há uma grande expectativa e espero corresponder a essa expectativa. O ex-ministro do Supremo, Aires Brito, disse que essa mudança rápida do senhor da Justiça para o Executivo, ela comprometeria a separação e a independência dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Tenho um grande respeito pelo ex-ministro Aires Brito. Eu acho que a avaliação dele nesse caso está equivocada. Existe essa fantasia, né, de que o ex-presidente Lula, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, teria sido excluído arbitrariamente das eleições por conta do processo criminal. Mas o fato é que ele está condenado e preso porque ele cometeu um crime. Mas a defesa do ex-presidente Lula entrou com um novo pedido de habeas corpus pela liberdade dele e pela anulação da ação penal do caso do Triplex. E o principal argumento é de que houve irremediável perda da imparcialidade. O senhor em algum momento temeu colocar em risco todo o trabalho feito até agora ao aceitar o convite para o Ministério? Veja, essa questão pertence hoje às Cortes de Justiça, não mais a mim. Mas eu proferi a decisão em relação ao ex-presidente Lula em meados de 2017. Né? Então, assim, eu nem conhecia o presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu sopesei, né, essas questões, também levei em conta, mas pelo que eu vejo nas pessoas comuns que eu encontro por aí, ninguém tem essa sombra de desconfiança. Na sexta-feira, depois dessa entrevista, o Conselho Nacional de Justiça solicitou que Sérgio Moro preste informações por suposta atividade político-partidária ao aceitar o convite para ser ministro. O juiz terá 15 dias para se manifestar. Eu estou indo para consolidar os avanços da Operação Lava Jato em Brasília. O senhor acha que o momento que a gente vive hoje, politicamente, é resultado desses 4 anos da Lava Jato? Em parte, nas eleições, havia um sentimento muito forte contra um sistema político que, apesar de todas essas revelações de casos de grande corrupção, praticamente nada fez. O atual senhor presidente eleito foi quem talvez melhor foi identificado pela população como alguém que modificaria esse status quo. Qualquer outro candidato que fosse identificado com essa causa anticorrupção teria boas chances, sem prejuízo das outras bandeiras do candidato. Né? O senhor deu uma coletiva essa semana em que enumerou ali, listou uma série de medidas que pretende encaminhar ao Congresso ao longo do governo. O juiz defendeu que condenados por homicídios pelos tribunais do júri cumpram pena imediatamente, sem esperar o julgamento de recursos. Que seja proibida a progressão de pena e a saída temporária de presos que tenham vínculos com organizações criminosas. Que crimes graves demorem mais a prescrever. Que haja uma regulação mais clara para que policiais possam trabalhar disfarçados. Que seja ampliado o banco de dados genético para esclarecer crimes com exames de DNA. Que denunciantes anônimos sejam mais protegidos. Entre as propostas e bandeiras de campanha do presidente eleito está a flexibilização da posse e do porte de armas. O que seria isso na prática, essa flexibilização? As regras atuais são muito restritivas para o posse de arma em casa. Posse é a pessoa ter uma arma dentro de casa, não ela sair por aí passeando com a arma. E é porte, é diferente. Hoje a gente tem uma pessoa com 25 anos que preencha uma série de requisitos, passe por uma série de testes psicotécnico, antecedentes criminais, e se ela comprovar que ela tem uma necessidade por algum motivo de ter uma arma, ela consegue ter uma arma. Em que isso mudaria? Eu acho que isso não pode ser muito além de uma afirmação, de que eu quero ter uma arma em casa, eu estou preparado, eu não tenho antecedentes criminais, eu fiz os testes psicotécnicos e, assim, eu quero ter uma arma para vamos dizer assim, porque eu me sinto mais seguro por isso. Vários estudos mostram que esse armamento não obrigatoriamente reflete numa diminuição da criminalidade. Acho que a questão não é exatamente diminuição ou não da criminalidade. O senhor presidente foi eleito com base nessa proposição, e me parece que existe aí um compromisso com seus eleitores. O senhor, como juiz, tem o direito a ter uma arma em casa. Sim. O senhor tem uma arma? Sim. Mas não anda armado? Bem, aí são questões relativas à segurança pessoal, eu prefiro não responder. Mas normalmente não.
Tem alguma coisa que tire o sono do senhor hoje? Hoje, olha, eu exerço a profissão de magistrado na área criminal e não raramente me deparei com casos muito difíceis. Isso sempre envolve uma situação de risco, mas vão ser tomadas as providências necessárias para assegurar a minha proteção policial durante esse período e também das pessoas a mim próximas. A gente teve no ano passado 62 mil homicídios no Brasil. Qual a meta do senhor para daqui 4 anos em relação a esse número? Não tenho condições de me comprometer com um percentual de redução específico, porque veja, isso não é exatamente matemática. O que é importante, no entanto, é iniciar um ciclo virtuoso. Essa semana a gente teve no Rio de Janeiro uma operação no Complexo da Maré em que 5 pessoas foram mortas. Isso é uma coisa recorrente. Onde que o poder público está errando? O Estado realmente tem que ter uma política mais rigorosa em relação a essas organizações criminosas. Segue 3 padrões: investigações sólidas, direcionadas à organização e aos seus líderes, prisão dos líderes, isolamento dos líderes, confisco do produto da atividade criminal e do patrimônio da organização. É assim que se desmantela a organização criminosa. O criminoso vai para a cadeia, o policial vai para casa. O confronto é o que tem que ser evitado ao máximo. Mas hoje, na situação que a gente tem, o confronto é quase que diário. Essa é uma situação que tem que ser evitada. Como reverter isso para que esse confronto seja evitado? Não é uma coisa simples, vou dizer assim, não vai acontecer isso depois de janeiro? Pode acontecer, mas são situações indesejadas. Não pode se construir uma política criminal, mesmo de enfrentamento do crime organizado, baseado em confrontos de tiroteio, porque o risco de danos colaterais é muito grande. E não só danos colaterais, mas o risco para o policial. O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele prevê o abate de qualquer pessoa que esteja portando um fuzil. O senhor, como juiz, também vê amparo legal nessa proposta? Não me parece razoável que o policial tenha que esperar o criminoso atirar nele com uma metralhadora ou com um fuzil antes que ele possa tomar qualquer providência, certo? Eu tenho minhas dúvidas se isso já não é acobertado pela legislação, mas nós vamos estudar se é necessário uma reformulação da lei nesse sentido. Eu não tenho condições de agora efetuar uma crítica apropriada, porque eu não sei exatamente o que ele está defendendo. Ele está defendendo, inclusive, a compra de drones que possam ser usados para, por exemplo, se tiver um bandido numa comunidade no Rio de Janeiro com um fuzil na mão, para que se possa atirar. Ele diz que vai defender os policiais juridicamente para que isso seja feito. Eu teria que sentar com ele e conversar e entender exatamente qual que é o nível de concreção dessa proposta. Se está numa situação de confronto policial, com risco ao policial de ser alvejado num confronto, eventualmente. Não, a proposta dele vai além, desculpa. Mas assim, eu não sou assessor do governador. Não, é só para eu saber até que ponto. E assim, são declarações que ele deu em entrevistas e tal. Isso tem que ser conversado com mais, como é que se diz, cautela e ponderação para saber em concreto exatamente o que se pretende. Maioridade penal, redução da maioridade penal. O senhor vê como única possibilidade a redução ou, por exemplo, um aumento da pena que hoje é só de 3 anos? Bem, não existe uma posição fechada do governo em relação a isso, isso é uma questão a ser discutida. Existe uma necessidade de proteger o adolescente. É uma pessoa em formação, é inegável. Por isso se coloca a maioridade penal em 18 anos. Mas também, eu acho que é razoável essa afirmação, de que mesmo um adolescente entre 16 e 18 anos já tem a compreensão de que é errado matar. Não é isso que resolve o problema da criminalidade. Mas tem que se considerar a justiça individual. Pense lá numa família que um dos membros foi vítima de um homicídio praticado por um adolescente acima de 16 anos. Então, as pessoas querem uma resposta do Estado institucional. E o sistema atual, que prevê sanções muito reduzidas para crimes dessa natureza de gravidade, é insatisfatório. O senhor